Olá, como está? Como passou a semana? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia e estamos lidando nesse tempo tratando com o livro de Provérbios. Vamos começar no capítulo 16 até o 22, vamos fazer a primeira parte, tá bom? Vamos tratar de conselhos sobre o procedimento no viver. Mas antes nós vamos orar. Querido Deus, dá-nos a tua bênção, a tua direção para o estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa conduzir o nosso pensamento, as nossas palavras, a fim de que a nossa vontade se encontre com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então estudando nesse tempo, nos livros poéticos, o livro de Provérbios. E nós aprendemos aqui juntos já, nessa caminhada que nós estamos vendo, que esse livro é muito rico, maravilhoso, e ele nos dá muitos conselhos sobre o procedimento no viver. A partir do capítulo 16, ele vai falar nessa segunda parte sobre algumas dezenas de orientações, como desenvolver a si mesmo. É uma busca pelo equilíbrio emocional e retidão de caráter. Os capítulos 16 a 22, o autor da lição tira do livro de Provérbios, então, aquilo que nos encoraja a uma vida justa, a ter uma vida de harmonia com Deus e com o nosso próximo, tá bom? Nós temos muitos livros por aí de autoajuda, uma imensidão de autores escrevendo a respeito de autoajuda, e parece-me que Provérbios vem assim suprir essa necessidade. Provérbios vem nos indicar caminhos de como devemos andar e como devemos praticar nessa vida para estarmos e tendo uma boa relação com o nosso próximo, a sermos uma bênção para o nosso próximo. Nós já dissemos isso nas lições anteriores. Esse é o melhor livro dentro desse assunto para os tempos que nós estamos vivendo. Ele vai nos ensinar a respeito da prudência, ele vai falar a respeito de conhecimento, mas ele nos ensina a termos bom senso. É um manual de conduta prática diária, onde nós buscamos diminuir o número de tolos. Ele procura diminuir o número de tolos e quer aumentar o número de sábios. É claro que isso aqui é uma decisão muito pessoal. Ele está falando aqui, quando ele chama de tolo, é aquela pessoa que fala aquilo que lhe vem na cabeça. Já o sábio é diferente. O sábio, ele vai buscar a orientação divina para ele poder se expressar. É uma escolha individual, é uma escolha muito pessoal, mas Deus nos deixa normas para nós vivermos, e seguir essa decisão de querer buscar a sabedoria de Deus é muito pessoal. É você quem escolhe, sou eu quem escolhe. Então vamos entrar aqui no capítulo 16, quando ele vai nos dar conselhos práticos para o dia a dia. Ele diz que nós estamos vivendo a semelhança daquele tempo, tempos em que a sociedade vive assim muito estressada. Basta dizer uma palavra ou ter uma ação que é motivo de briga, motivo de discórdia. As pessoas falam palavrões, elas se agridem umas às outras. As pessoas procuram confusão. Há até um ditado popular que diz assim, que há pessoas que dão tudo para entrar numa briga e tudo para não sair dela. Que vantagem tem nisso, hein? Que vantagem há nesse tipo de relacionamento? O fim nunca é a paz e nunca será a confiança. Alguém sempre acaba machucado, ou fisicamente ou emocionalmente. Então Salomão vem aqui nos indicando o caminho para que nós sejamos agradáveis a Deus. E sendo agradáveis a Deus, Deus faz com que os nossos inimigos se afastem de nós. Está lá no capítulo 16, o verso 7 complementa
com o verso de número 32. E é interessante como esta ótica divina que ele passa e nos ensina aqui, nós deveríamos aprender e colocar em prática muito na nossa vida. Já falamos de integridade e o respeito é conquistado pela integridade. E ele diz aqui que muitas vezes um guerreiro que conquista uma cidade tem menos valor do que aquele que domina os seus sentimentos raivosos. O texto bíblico fala em longanimidade, em ser longânimo. Significa aquela pessoa generosa, altruísta, corajosa. Aquela pessoa que tem um sentimento longo e que mostra isso através da paciência. Falta de paciência muitas vezes leva as pessoas a perderem coisas que elas mais desejam. Significa então, como diz a Bíblia, não irmos pelo caminho da ira, sermos vagarosos em irarmos. Aliás, é Tiago quem diz, irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Agora vamos para o capítulo 17, o verso de número 14, quando ele diz assim: como o saltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido, E porfia aqui quer dizer discussão, disputa, polêmica. O apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto lá na sua carta escrita aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 23, quando ele usa a expressão domínio próprio. É fácil dominar uma ideia, é fácil dominar algumas coisas na vida, mas às vezes nós não nos dominamos a nós mesmos, as nossas reações, e isso entristece o coração de Deus. Devemos evitar iniciar uma discussão por coisas que não vão nos envolver e que depois nem o diálogo vai poder resolver, e no fim delas serão coisas trágicas para a nossa vida. Ainda no capítulo 17, agora o verso de número 6, ele muda de assunto. Ele agora vai falar a respeito dos filhos que são a coroa dos idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Ele usa aqui a expressão coroa e glória, numa outra versão, numa outra tradução. A nossa vida é feita de muitas fases, diferentes fases. Cada uma delas nós temos um preço a pagar. Umas mais bonitas, umas mais difíceis, mas nós temos vantagens e desvantagens naquilo que nós temos na nossa carreira, na nossa vida. Por exemplo, eu estou vivendo o tempo da melhor idade, da terceira idade, não sei se seria tanto terceira idade, mas ele vai dizer aqui que ser avô é ser o tempo da gente curtir os nossos netos. É na terceira idade que a gente curte os nossos netos. Ele define neto como sendo aquela linda criança que chega sem incomodar o ventre da mãe, nem os gastos do bolso do pai. Qual é o papel do avô aqui? O papel do avô ou da avó é curtir a infância dos seus netos, é descontrair com os seus netos, jamais anular as decisões dos pais, não interferir, mudando ou negando as decisões dos pais. Mas isso pode mudar quando, por uma fatalidade, os avós passam a criar os seus netos. Aí a coisa muda de lado, muda de figura. Então, eles vão passar a disciplinar. E muitos momentos que seriam lúdicos, muitos momentos que seriam de divertimentos, serão momentos de responsabilidade para nós estarmos orientando os nossos netos e criando os nossos netos. E agora de uma maneira em que nós vamos ter a coroa e vamos ter a glória. Mas ambas são a recompensa.
Quando nós chegamos no capítulo 18, 19 e 20, ele continua dando esses conselhos. É interessante que é coisa do dia a dia, coisa que nós vivemos a todo momento. E é interessante que quando nós entramos aqui nesses capítulos, ele vai falar a respeito de um órgão muito pequeno que nós temos. É aquilo que está aqui dentro da nossa boca, do qual ele saboreia as coisas boas, nos traz o gosto, faz com que as palavras possam fluir, mas que muitas vezes estas palavras que louvam a Deus, que citam textos bíblicos, que elogiam os nossos queridos, muitas vezes provoca a separação com o nosso próximo. Principalmente quando se tem hábito de difamação, de intriga, de fofoca, de comentários desairosos e que às vezes nós percebemos até no nosso meio. Isso não deveria acontecer. Salomão vem dizendo que a gente tem que tomar um cuidado com a nossa língua. Ele nos aconselha a fim de que nós olhemos e tratemos a nossa língua sabiamente. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que nós temos no livro de Tiago, só para complementar essa ideia da língua. Lá em Tiago capítulo 3, o verso de número 5 em diante, ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, inflama o curso da natureza e inflama pelo inferno. Mas nenhum homem pode dominar a língua, hein? E é um mal que não se pode refrear. Esta está cheia de peçonha e é mortal. Cuidado com a língua, com o uso da língua, como nós a usamos. Se são conselhos para o nosso dia, no capítulo 18, verso de número 19, ele vai falar sobre ofensa. Um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Já pensou num trinco que fecha? Já pensou num cadeado que vem e tranca ali um portão, uma porta, dando segurança? Nesse caso aqui, a figura usada, ele vai dizer que muitas vezes a gente ofende as pessoas por causa de opinião, por causa de pensamentos. Não sabemos dividir, separar as coisas. Não sabemos respeitar o que o outro pensa. E às vezes essa tranca, esse ferrolho vai fechar o nosso coração. A maturidade emocional é saber ouvir o outro sem o ofender. Isso é sabedoria que Deus nos dá diariamente quando buscamos. Por isso que ele faz essa comparação do ferrolho com o sentimento de que o ofensor provoca no outro. E eu quero terminar esta nossa lição lendo aqui um acontecimento que se deu entre dois homens para ilustrar esta parte da nossa lição, já que vamos na parte 1 somente. Lembrei-me de uma lenda árabe em que dois amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem discutiram. O ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram e chegaram ao oásis, aonde resolveram banhar-se. E o que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje meu melhor amigo salvou-me a vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois que eu te bati, você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? Sorrindo, o outro respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde o vento nenhum do mundo poderá apagar. E eu quero terminar a nossa lição de hoje, como sempre faço, lendo um hino do cantor cristão.
E a referência deste hino é do falar. E ele diz assim: sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra que Deus de tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio e do calor. Bem melhor seria falar do Salvador. Falemos da bondade do grande Salvador, de sua excelsa graça e do seu imenso amor. Da cruz também falemos, onde ele nos quis dar o seu sangue tão precioso a fim de nos salvar. Irmãos, falemos do nosso Salvador. Oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Que Deus nos abençoe. Não deixe de ler a lição da Escola Bíblica Dominical, fazer a sua leitura diária e aproveite esse tempo para estar lendo a Bíblia com aquele cronograma em que você vai ler a Bíblia em um ano. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Fique em paz.